ele não entende disso e aí começa, né, a resolver lá no consultório mesmo, ao invés de indicar, né? A gente não pode, né? A odontologia está ficando realmente muito complicada nesse sentido de indicar pacientes, mas a gente tem que aprender a dividir funções, né? Se eu não estou conseguindo resolver o problema do paciente, vou pedir ajuda, vou mandar para alguém que consiga, né? E aí o outro diagnóstico diferencial também, né, além da displasia óssea periapical, é a esclerose óssea, né, quando ela está centralizada no ápice. Às vezes a gente vê esclerose óssea em outros lugares, né? Então essa osteoesclerose, o nome dela é osteoesclerose idiopática, né? O que quer dizer isso? A gente não tem informação da etiologia dela, né? Por que ela se formou, mas o que acontece é que formam-se escleroses, né? Blocos de osso mais esclerótico em algumas regiões da maxila ou da mandíbula. O problema é quando essas escleroses, né, se centralizam no ápice, ó. Elas se dão em volta do ápice radicular. Aí é a mesma coisa. Eu vou seguir o ligamento periodontal, vejo que o ligamento periodontal está intacto, né? Então, não deve ser uma osteite condensante. Faço a avaliação de sensibilidade pulpar do paciente, teste de vitalidade pulpar, tá tudo bem? Então, vou só acompanhar, né? Ó, tem essa esclerose, já aviso para o paciente. Se alguém inventar de tratar seu canal, cuidado, né? Não avisa que é só uma esclerose óssea e bola para frente, vamos acompanhar, né? O que eu falo com acompanhar, né, o paciente? É aquele paciente que você fala, daqui 6 meses volta para eu enxergar como que está a sua displasia, né? Nós vamos repetir os exames radiográficos daqui 6 meses, daqui 1 ano, depende da evolução da lesão, né? E de que tipo de lesão que é, daqui 2 meses, daqui 3. E é aquele paciente que você já anota na ficha dele lá no prontuário, olha, fala a sua secretária, sua recepcionista, sei lá, do consultório já sabe, ela liga de tempos em tempos e pede para o paciente retornar no consultório para fazer. Aí guardo essa imagem daqui 1 ano. Ó, a lesão está praticamente igual, a lesão aumentou, a lesão diminuiu, né? Nesse caso aqui ela não vai diminuir, mas é importante, né? Como eu disse lá naquela imagem, vamos voltar lá, daquele lateral. Eu preciso acompanhar esse paciente até essa lesão ficar totalmente, eu enxergar a remissão dela, né? Então, eu guardo a radiografia exatamente no dia que eu terminei o tratamento endodôntico e depois, 6 meses, sei lá, 3 meses, isso depende do dentista, né? Da avaliação, da agressividade da lesão. De tempos em tempos, o paciente volta no consultório e eu começo a comparar, né? Ah, formou osso, não formou, diminuiu a lesão, aumentou. Isso é acompanhar o paciente. Isso depende só de mim? Não, né? Depende do paciente também. O paciente precisa voltar. Todo mundo entendeu, então, o diagnóstico, né? Como eu disse, ó, eu preciso fazer um exame clínico detalhado, né? Então, entre as ações desse exame clínico, eu preciso muito fazer uma avaliação da sensibilidade pulpar do paciente. Eu preciso entender se tem uma necrose pulpar, se não tem, bem provável que não seja uma lesão apical. As displasias, quando a gente olha para essa displasia aqui, ela é homogênea, mas quando elas são mais antigas, elas produzem calcificações no interior. E calcificações no interior são indícios maiores que existe uma displasia, né? Ela começa a passar de radiolúcida para uma lesão mista, né? Quando ela cresce mais. Aí fica mais fácil de diferenciar ainda. Quando a gente enxerga também uma reabsorção radicular, isso é mais indício de uma lesão inflamatória, né?
Quando não tem reabsorção radicular, a gente vai falar, opa, peraí, pode ser uma displasia óssea ou uma esclerose óssea. Quando a gente olha, como eu disse, o ligamento periodontal é normal, né? E a periferia da osteoesclerose também é normal. Então, eu preciso entender da normalidade para depois diagnosticar a lesão. Entendeu? Por isso que a gente estuda primeiro a anatomia radiográfica. Agora o pessoal está seguro em anatomia radiográfica. Sabe o que é um ligamento periodontal saudável? Sabe o que é uma lâmina dura normal, saudável? Agora a gente vai partir para as lesões, para as inflamações. E aí a gente começa, lembra que eu falei assim, a lesão é bem definida, mas não é aquela belezura de definição que a gente olha e fala, nossa, tá uma benção, né? Muito bem definida. É porque tem uma lesão que é muito melhor definida do que o granuloma, que é o cisto. Olha o tamanho desse cisto, né? E aí a gente vê que o mecanismo de formação do cisto, né? O mecanismo de formação de um granuloma é uma coleção purulenta próxima ao ápice. O mecanismo de formação de um cisto é diferente. É uma necrose intraóssea. Necrose é uma morte tecidual, né, intraóssea. E aí, essa necrose vai produzir uma reação no epitélio, nos restos epiteliais que podem estar dentro do osso. Lembra dos restos epiteliais de Malassez? Vocês lembram disso? São, assim, como se fossem montinhos de células, né? Que depois da formação do dente, depois que o dente está erupcionado, eles permanecem no interior do osso. E aí, quando tem um cisto, o que acontece? Algum mecanismo dessa inflamação vai estimular esses restos epiteliais de Malassez, né, a proliferarem. E aí eles vão formando amontoados de células, como se fosse um bloquinho de célula. E aí o que acontece? No interior, quando esse amontoado de células ainda é pequeno, tem irrigação sanguínea em volta. Então, essa célula da periferia vai receber sangue e nutrição dos vasos sanguíneos em volta. Quando esse amontoado de células começa a aumentar, o que acontece? As células do centro necrosam. Por quê? Porque não recebem mais nutrição dos vasos sanguíneos periféricos. E aí o que acontece? O que vai acontecer é que vai haver um aumento, um aumento da tensão interior. Vai ficar hipertenso, né? Vocês lembram o que é a osmose, né? Aqui vai ter um aumento dos sais e diminuição de água. O que vai acontecer? Essa capinha de células, né, vai começar a permitir passar por osmose água para entrar lá naquele interior que está hipertônico, né, na hipertensa, hipertônico. O que vai acontecer? Cada vez que vai necrosando as células, vai ficando maior, o cisto vai aumentando. Então, esse é o mecanismo de formação do cisto. Uma quantidade de células ali que é estimulada pela inflamação de restos epiteliais de Malassez, esse bolinho de células vai aumentando, o centro necrosa, fica hipertônico, precisa de água, por osmose essas células da periferia deixam entrar água, né, do osso adjacente, entra água lá dentro, e aí vai se formando um balãozinho, vai ficando células epiteliais só na periferia. Forma-se como se fosse um balão cheio de água. Isso é que é um cisto. Então, quando a gente olha para uma lesão apical, que a gente enxerga essa linha radioopaca aqui em volta, vê que a gente acompanha a linha radioopaca ó, na lesão toda em volta?
Todo mundo está entendendo isso, gente? Sim. Sim? Então, essa linha radiopaca que a gente vê é a linha desse amontoado de células epiteliais que formou essa membrana do cisto. Então, quando eu abro aqui para fazer uma cirurgia, que eu removo o osso, eu vejo o cisto lá bonitinho. No granuloma não tem isso, não tem esse tapetinho de células epiteliais em volta. Por isso que eu não vejo essa imagem tão radiopaca em volta da lesão radiolúcida, entendeu? Aqui está cheio de água. Lá no granuloma está cheio de pus. É bem delimitadinho porque foi crescendo devagar, né? Mas não tem esse tapetinho de células, esse revestimento epitelial que a gente chama. Então, geralmente, a gente fala assim, vamos diferenciar granuloma de cisto? Granuloma é pequeno, ele não cresce tanto como o cisto. Então, se eu vejo uma lesão bem delimitada, olha, tem um halo radiopaco, e vejo que ela tem mais de 1 centímetro em seu maior diâmetro, é bem provável que isso seja um cisto. E por que é importante diferenciar isso? Vocês notaram que eu falei assim, como que forma o granuloma? O granuloma forma pela destruição de osso, pelo acúmulo de pus, não é? Sim ou não, gente? Sim. Então, vocês concordam que se eu tirar essa fonte de pus, como que eu vou tirar essa fonte de pus? Eu vou tratar o canal, não tem mais toxina formando aqui na polpa do dente, não tem mais pus no periápice, não tem mais granuloma. Ele vai acabar sozinho, não é? Sim, né? É tão bom falar sozinho, gente, vocês nem imaginam. Foi mal. Então, assim, o granuloma, quando eu faço o tratamento endodôntico, ele acaba. O cisto não. Por que o cisto não acaba? Porque ele não originou da toxina do periápice. A toxina do periápice foi só um estímulo, só um start. Estimulou o resto epitelial de Malassez e começou a formar o cisto. Então, o que quer dizer isso clinicamente? Se eu tratar endodonticamente esse lateral, ele não vai melhorar o cisto. Por quê? Porque a origem não é mais a lesão, a toxina da polpa, né? Ela só foi o start. O que mantém esse cisto agora é essa diferença de que aqui é mais hipertônico do que de fora. Então, essa solução hipertônica aqui dentro do cisto vai sempre jogar água lá para dentro. Ocorre mais formação de células, né? Essas células que ficam sem nutrição necrosam, e aí formam mais na periferia e isso vai crescendo. Entendeu? Por isso que eu preciso diferenciar cisto de granuloma. Só que o que acontece? Aí eu pego uma lesão, um tratamento de canal bem feito e não diminuiu a lesão, né? Naquele acompanhamento, lembra que eu fiz? Ao invés de diminuir, a lesão aumentou, eu posso desconfiar de cisto, né? Aí eu vou olhar para a minha imagem radiográfica, posso até fazer uma tomografia que vai me dar mais informações dessa lesão. E não foi conclusivo, eu vou fazer uma cirurgia e vou fazer um exame chamado histopatológico. Alguém sabe me dizer o que é o exame histopatológico? O outro nome dele? Não. Biópsia? Biópsia, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Ei, Lu. Oi? Hoje a Elô tá que tá, hein? Foi eu não, foi a Larissa. Desculpa, então. Não, mas as duas estão falando muito bem, né? Vocês estão participando. Não, então assim. Mas o que acontece, então? Eu vou remover isso aqui cirurgicamente e a hora que eu abrir, se for um abscesso, eu não vou achar aquela capinha, aquela membrana, né? A gente chama membrana do cisto. Aquele amontoado de células, como se fosse uma pelinha, sabe? É uma pele do cisto. Se for só um granuloma, eu não vou encontrar aquilo, né?
Mas se for um cisto, eu vou mandar isso para biópsia. Tudo que eu tiro do paciente, eu preciso mandar para biópsia, né? Aí eu mando para biópsia e vem falando, é um cisto. E aí eu não preciso retratar o dente do paciente, porque o tratamento endodôntico foi eficiente. Só que ali estimulou alguma outra coisa a mais e formou um cisto. Então o tratamento não é mais retratamento endodôntico, é um tratamento cirúrgico, né? Aí acontece às vezes da gente enxergar isso aqui, ó. Tá pequenininho, mas tá vendo que tem um bordo bem definidinho aqui, bem bonitinho, ó. Então, como se diz? Cisto é maior do que 1 centímetro? Sim. Só que lembra que ele começou lá só com um montinho de células? Então, ele já foi, esse cisto aqui já foi pequeno. Quando eu me deparo com um tratamento endodôntico muito bem feito e vejo uma lesãozinha dessa, talvez eu já não mando o paciente para cirurgia. Eu acompanho, né? Mas vejo que está crescendo, aí sim eu vou fazer cirurgia. E outra coisa que eu já falei para vocês, né? São as lesões cicatriciais que eu tenho que prestar atenção, né? Mostrei aquela lesão lá do lateralzinho, né? Eu preciso do exame clínico que vai me auxiliar para fazer esse diagnóstico diferencial. E aí, algumas complicações do tratamento endodôntico, né? O que acontece? Um preenchimento inadequado do canal, que é esse caso aqui, ó. A gente olha para o tratamento endodôntico, olha aqui, o canal todo preenchidinho, né? Todo favorável. A gente vê que teve uma instrumentação, um alargamento do canal, tá tudo certo. Quando a gente olha para esse tratamento endodôntico aqui, a gente praticamente não vê material obturador no canal, né? Aqui a gente vê um pouco mais, mas ainda não vê até o ápice, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem tratamento endodôntico, né? Variações na morfologia do canal, o que é isso, né? Às vezes, quando tem lá no ápice radicular, ao invés de ter só um ápice, um forame apical, tem vários forames, né? Ao invés de fazer um canal só, tem ramificações desses canais radiculares aqui no ápice, então é muito difícil um tratamento. Canais acessórios, né? Molares, ao invés de ter 3 canais, molares com 4º canal, incisivos com 2 canais, né? Muito difícil de ver, mas caninos a gente vê muito, né? Caninos com 2 canais radiculares. Molar superior, muito comum ver 4º canal. Às vezes o dentista trata e tudo muito bem feito, tudo dentro do protocolo, radiografa, persiste lesão, continua. Essa semana mesmo eu fiz uma tomografia que eu diagnostiquei um 4º canal. E aí tá tudo dentro do protocolo, mesmo assim tem uma lesão persistente ou uma dor persistente, ou um incômodo no paciente, radiografa na periapical, não vê, faz uma tomografia e descobre-se um 4º canal. Trincas, fraturas ou perfurações radiculares, né? A gente vê aqui, ó, alargou demais o canal, acabou perfurando a raiz, né? Então, tem umas lesões assim, ó, na lateral da raiz. Quando a gente enxerga uma lesão na lateral, ao invés dela estar confinada ao ápice, né? Ela, além de estar no ápice, ela se estende e principalmente se estende, a gente desconfia de trinca ou perfuração. Aí é hora de solicitar uma tomografia para ter uma visão melhor, né? Muitas vezes a tomografia dá essa informação, algumas vezes não. Alguém tem alguma dúvida? Pessoas? Tem não, Cláudia. Não? Não. Ai, Podemos passar então para a próxima? por mim pode, não sei os Pode. meninos. Beleza, então. Vamos lá. Então, o próximo assunto, né? São as doenças periodontais, né? Não são muito bonitas, né, de se ver. Geralmente acometem a população de meia idade para mais idosa, né? E aí o que a gente vê são isso, né? Um conjunto de condições caracterizadas
para uma resposta inflamatória, né? Mas aí já não é lá no ápice radicular, é nos tecidos de sustentação dos dentes, né? Tecidos gengivais e de osso de suporte. Essas alterações geralmente são generalizadas, né? Acometem todos os dentes e acontecem, como eu disse, nos tecidos ao redor dos dentes. As doenças periodontais podem ser doenças gengivais, né, confinadas à gengiva, que são alterações de tecido mole apenas, né? Então, são gengivites, né? São acúmulos de biofilme, de placa bacteriana, próxima ao sulco gengival, que vão produzir uma inflamação gengival. Geralmente, essas doenças que são confinadas apenas na gengiva são reversíveis, né? A gente vem, faz uma profilaxia bem feita, uma raspagem às vezes, né? Tem um pouquinho de acúmulo de tártaro e essa gengiva volta ao normal e bola para frente, né? Geralmente a gente faz, né? Uma coisa que a gente precisa, né? Sempre ter em mente. O paciente chega no consultório com uma condição dessa, e aí vocês já devem estar cansados de ouvir isso do professor de pele de vocês, mas não adianta nada você só limpar e mandar o paciente para casa. O que você precisa fazer? Precisa fazer uma conscientização desse paciente, né? Eu até esqueci o nome disso, mas você precisa ensinar esse paciente a higienizar a cavidade bucal direito. Muitas vezes eu peço para o paciente, traz a sua escova para eu ver. Aí o paciente chega com a escova novinha lá, eu falo, não, eu quero a sua escova que você escova, tá usando em casa. Aí chega aquele negócio assim, ó, já viu a cerda da escova assim? Uma para cada lado? É óbvio que lá não vai limpar, né? Então, aí o paciente fala assim, qual creme dental eu uso? Eu falo, qualquer um, né? Pode ser até bola de sabão, precisa saber escovar direito. Alguém já viu sabão de bola aqui? Aqueles preto? Faz lá na roça. Ninguém merece. Credo, aquele trifede. É fedido, né? Que lá tira tudo. Mas, se me der, falar assim, pode escolher um creme dental Colgate Total 12 sem escova e uma escova com a bola de sabão, para sua saúde periodontal é muito melhor a escova e a bola de sabão, tá? Vai ter mais efeito, né? Então, a gente não precisa de escova chiquetérrima, nem creme dental dos mais caros. A gente precisa de técnica de escovação. E muitas vezes o dentista esquece de informar o paciente que existem técnicas de escovação, técnicas de uso de fio dental, né? Eu tenho uma paciente lá que eu falo assim, é uma das minhas pacientes preferidas. Ela é uma graça de mulher. É uma senhora já dos seus 60 anos, eu acho que ela está agora. Eu comecei a atender ela, deve ter uns 8 anos. Ela tinha uma mobilidade dental bem assim avançada, sabe, em alguns dentes, uma perda óssea periodontal. Não, era mais ou menos igual a esse paciente aqui, não tinha bolsa periodontal, tá vendo? Porque foi perdendo osso e gengiva junto. Mas tinha mobilidade. E aí eu falei para ela, olha, a senhora vai perder alguns dentes aqui, bem provável. Nossa, ela começou a chorar. Não quero perder mais dente, acho que ela já tinha umas 2 ausências. Não, mas então tem que fazer tudo que eu falar. Vai fazer tudo que eu falar? Vou. Então a senhora vai trazer sua escova. Levou a escova, orientei, né? Falei, olha, essa escova não tá legal por isso, a senhora precisa. Ensinei a escovar, ensinei a passar fio dental e falei, olha, eu quero a senhora aqui de 3 em 3 meses pra gente fazer uma raspagem na senhora, né? Fiz a adequação do meio, tudo, beleza. Gente, já tem aqueles dentes que tinham mobilidade voltaram. Foi assim, uma beleza. E a escovação da mulher melhorou assim, a olhos vistos. Por isso que eu falo que ela é minha paciente preferida, porque ela chega no consultório, me abraça, beija e fala, ai, doutor, salvou meus dentes. Mas não fui eu que salvei. Ela fez muito mais a parte dela, entendeu? Então, às vezes eu pego isso aqui, tá bonitinho, faço uma profilaxia, uma limpeza, né? Sei lá o nome que vocês querem dar para isso,
uma raspagem, manda o paciente para casa sem conscientizar que ele vai estar todo dia com o dente dele, ele precisa melhorar a escovação, porque senão vai chegar nesse ponto aqui, né? E aí a gente chama de periodontite quando tem perda óssea, né? Aí não envolve só gengiva, envolve gengiva e osso. Isso aqui vocês devem saber mais que eu, né? Então, as doenças gengivais geralmente são produzidas por placa dental, né? Algumas são por trauma oclusal e ou às vezes alérgicas, né? Virais, fúngicas, mas isso é raríssimo, né? Geralmente são produzidas mesmo pela placa dental, a não ser que são comuns as traumáticas. Então, a gente vê que a gengivite é uma inflamação no tecido mole, né? Bem visível. Há um aumento de volume, né? Um inchaço, edema e também eritema, né? Fica mais vermelho. Essa gengiva aqui, de olhar para ela, ela já está sangrando. Aí, fala para o paciente assim, precisa escovar melhor. Mas eu não vou escovar? Não, toda vez que eu vou escovar sai sangue. Outro caso, né? Ontem mesmo eu atendi essa paciente. Ela voltou para o retorno. Chegava lá no consultório com gengivite. Eu preciso escovar melhor, preciso escovar melhor. Aí, acho que na terceira vez que ela chegou, eu sempre orientando, né? Fazendo orientação de escovação, nada. Aí ela falou, doutora, mas eu tenho muito medo de escovar, porque toda vez que eu vou escovar, passar fio dental, sai um monte de sangue. Eu falei, mas é isso que você precisa perder o medo. O sangue não é o problema, não é a escova que está machucando a sua gengiva. É porque está inflamado, você está deixando restos de placa e essa inflamação está produzindo o sangramento. Então, vamos melhorar a escovação. Ontem ela voltou e, graças a Deus, não tinha mais esse inchaço, esse eritema, né, e esse edema na gengiva dela. Não tinha mais esse sangramento ao menor estímulo. E aí, acho que agora vai ser vida que segue, né? Pedir para retornar daqui um tempo para a gente olhar, mas tá tudo beleza. E aí, agora já avisou que vai acabar. Vamos ver se eu não empolgo aqui e acabo antes de avisar, né? E a periodontite pode ser uma periodontite crônica, né? Assim como as lesões periapicais, elas podem ser crônicas ou agudas. Geralmente, ela é crônica, né? Quando ela é aguda, ela é muito agressiva. E aí, ela geralmente é manifestação de alguma doença sistêmica. Gravidez também produz, né, um certo problema periodontal. As alterações dos hormônios na mulher, né, produzem uma maior propensão à gengivite, né? Bom dia, Ana Cálita. E aí, a gente também vê certas manifestações de algumas doenças, né? Como, por exemplo, como eu já falei da gravidez, né? Doença periodontal gravídica e bastante manifestação em pacientes com diabetes. Paciente diabético produz muita alteração periodontal. Posso contar mais uma historinha de doença periodontal? Pode. Acho que foi 2018. Eu estava organizando o Natal para uma parte da minha família, que a minha família é bem pequenininha. Eu tenho 50 primos primeiros, né? A maioria já é casado, tem filhos, então, assim, minha família é muito grande. Mas eu estava organizando do lado da minha mãe, que é menor um pouco. Era para umas 60 pessoas. Aí, o jantar de Natal ia ser na casa da minha mãe, que é ao lado do meu consultório. Eram umas 6 horas da tarde, atendi um paciente, um rapazinho de 21 anos, com uma doença periodontal aguda, uma necrose, assim, periodontal
terrível, sabe? Muito, muito forte mesmo, muito grave. Olhei, fiz um exame clínico rápido, e aí eles me falaram que tinham ido ao médico, o médico tinha medicado, mas não tinha melhorado. Perguntei quanto tempo tinha, não sei se não me explicaram direito, eu sei que eu entendi que eram 2 dias. E aí troquei o medicamento, né? Passei um medicamento mais específico e pedi para voltar no outro dia. Falei, olha, não vou intervir agora. No outro dia, dia de Natal, fiquei 2 horas no consultório tentando raspar, tentando melhorar um pouco a condição periodontal do paciente. O Natal, se não me engano, foi de segunda para terça. Aí atendi, liguei para a paciente na quarta-feira, né? Aí falei para a mãe do paciente, ela falou que ele tinha dado uma melhoradinha. Aí pergunto muito para a paciente, como é que tá? Tá alimentando? Ah, começou a alimentar. Ótimo, beleza. Na quinta-feira, foi 2 dias depois da raspagem que eu tinha feito, ela me disse assim, olha, já tem 1 semana que meu filho não come direito. Aí eu falei, nossa, mas 1 semana? Ontem ele tinha começado a alimentar, mas hoje já bagunçou de novo. Tem 1 semana que ele não come. Eu falei, olha, leva seu filho para o hospital agora e pede para internar ele. Fala que foi no dentista, ele está com problema periodontal, né, problema na gengiva e precisa ser internado por razões de nutrição, que ele precisa receber nutrição endovenosa, ele precisa alimentar de alguma forma. Senão, não vai melhorar também. Todo o processo inflamatório, infeccioso, precisa de um suporte alimentar, né? O organismo, a gente passa antibiótico, passa anti-inflamatório, medica o paciente, faz o que é necessário, mas precisa da resposta da imunidade do paciente. Ela falou, mas será que precisa? Eu falei, nossa, já devia ter ido. Aí foi. Quando ela chegou no consultório do paciente, do médico, o paciente já estava desenvolvendo infecção na cutícula, em volta de todos os dedos da mão dele tinha infecção. A médica olhou e falou assim, nossa, a senhora sabia que seu filho está desenvolvendo uma infecção generalizada? Seu filho ia morrer. Por que a senhora veio parar aqui? Não, a dentista que me mandou. Falou, pois é. Seu filho, a infecção já estava ficando generalizada. Por quê? Porque ele estava com uma imunidade baixa devido ao estresse de tanta dor, alimentação insuficiente, evoluiu para isso. Ele ficou 3 dias internado por causa de uma doença periodontal aguda e grave. Por isso, o dentista tem que ser humano, tem que passar número de celular, sim. Se não quiser passar o número de celular, precisa entrar em contato com o paciente sempre, precisa perguntar sempre sobre alimentação, às vezes o paciente não te conta direito, né? Eles não me contaram que tinha tantos dias, né? Aí eu falei, mas você me disse que tinha só 2 dias. Não, 2 dias que estava tomando o remédio. Entendeu? Às vezes você pergunta uma coisa, o paciente responde outra, e aí você não entende direito a evolução da história, né? E precisa ter pena do paciente, não ter preguiça de atender, e sempre perguntar sobre esses fatos aí, porque alguma manifestação bucal, do mesmo jeito que eu falei que é raríssimo ter uma febre, também pode acontecer de o paciente evoluir, às vezes evoluir para alguma coisa grave, né? Algum problema grave na doença. Beleza? Então vamos voltar ao nosso assunto, né? O mecanismo da doença periodontal. Geralmente a placa dental, né, é feita, composta por bactérias gram-negativas e espiroquetas, né? Elas alojam na superfície do dente, próxima à raiz e à margem gengival, e elas produzem um dano direto, que elas mesmas produzem a inflamação e destroem osso, e também produzem um dano indireto. O que quer dizer isso? A toxina produzida por essas bactérias que vai produzir a inflamação e a destruição óssea. Os sinais da doença periodontal, né, são formação de bolsa, né,
sangramento, exudato purulento, né? Quanto mais ela é aguda, mais esse exudato purulento existe. Ela produz edema, né? Que a gente já mostrou naquela foto, né? Um aumento nesse volume gengival. Produz a reabsorção da crista óssea alveolar, consequentemente, uma mobilidade do dente. E o mais importante sobre doença periodontal, né? Que, a não ser que ela seja aquela doença periodontal bastante aguda, ela é indolor. O que é o problema de ser indolor? Lá no início que eu falei que a reação inflamatória normal, a dor é uma reação inflamatória do organismo, é uma reação normal do organismo frente a uma inflamação, né? Por que a dor é importante? Porque a dor faz a pessoa, né, procurar ajuda. Quando não tem dor, muitas vezes o paciente vai protelando esse tratamento, né, por várias questões que a gente já conhece aí no nosso Brasilzão, né, mas também tem outras questões de medo, né, de desinformação, de muitas outras coisas que fazem o paciente não procurar ajuda. Ao contrário da periapicopatia, né, das doenças do periápse, a doença periodontal, muitas vezes o paciente deixa passar da hora, o que é mais grave, né, porque na doença periapical, na lesão periapical, o que acontece? Faz um tratamento endodôntico, né, o dente a salvo, né, o paciente se livra daquele problema. Na doença periodontal não existe isso, o que ele perdeu da crista óssea não volta mais, né, um paciente assim, eu posso tratar, deixar ele numa condição periodontal saudável, mas voltar à condição inicial, formação de osso, nunca mais, né? Ele vai ser saudável, né? Mas a raiz estará exposta, né? E aí veremos problemas, né? Que a gente estudou semana passada, problemas de abfração, porque essa raiz não está preparada para ficar no meio bucal. Então, doença periodontal tem dois problemas graves, né? Gravíssimos. Primeiro, que ela é indolor, e segundo, que ela é irreversível, né? A perda óssea, especialmente das cristas, a perda, especialmente das cristas ósseas, é irreversível. Gente, eu vou parar de novo, porque o tempo